Olá, oitavo, tudo bem? Vamos começar nossas atividades, começar o ano, né, letivo. A gente vai dar início com as atividades diagnósticas, como eu já havia comentado no vídeo de apresentação. E só para relembrar, não se preocupem, as atividades diagnósticas não têm por objetivo retirar nota de vocês, não é isso. É uma questão de a gente compreender como que está como que foi, como está o processo de aprendizagem de vocês com relação ao conteúdo do ano passado. Então, as questões, elas são sobre conteúdos do ano passado. Então, fiquem bem tranquilos quanto a isso. E nesse vídeo eu vou dar algumas orientações sobre as atividades, as 4 atividades de geografia. Vocês vão perceber que são atividades bem textuais, que são necessárias ter uma boa leitura delas, né, para respondê-las. E aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês comentem lá na aula, na pauta, lá no Facebook, tá? Que eu vou estar no nosso horário de aula fazendo esse atendimento aí com vocês, ok? Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês as questões. Então eu vou ficar meio que no cantinho aqui não aparecendo. Aparecendo assim um pouquinho no cantinho, mas tô aqui. Vamos lá então. Vocês vão perceber que as atividades de geografia vão estar logo depois de ciências. A questão 1. Então, a gente tem um texto aqui que traz uma explicação com relação à organização, uma organização ou não tão organização da cidade, que quando as pessoas moram na cidade, que é o caso da população brasileira, né, que a maior parte vive em áreas urbanas, em regiões urbanizadas, que nem todas as pessoas têm o mesmo estilo de vida e qualidade de vida, né? E aí a gente não pode medir essa diferença. O texto vem trazendo conceitos, autores que trazem essa diferença, por exemplo, considerar uma pessoa em situação de pobreza ou de pobreza extrema, não é só o quesito relacionado ao dinheiro, mas muitas outras questões estão influenciando, como o acesso ao alfabetismo, como o acesso à questão de cultura, habitação. Então, não são só características monetárias que vão dizer que a pessoa está ou não em situação de pobreza ou de pobreza extrema. Então, é muito mais amplo isso, né? Essa determinação. Ok, aí depois do texto, vocês vão ler o texto, é importante, eu estou dando um resumo aqui, mas vocês vão fazer a leitura. A gente tem um mapa que ele traz informações importantes para a gente, relembrando na leitura do mapa. Primeira coisa, para a gente saber do que se trata o mapa, a gente vai ler o título do mapa, que seria Brasil, população em situação de pobreza extrema, de 2016, né? No caso, os dados aqui vão ser de 2016. E mais, para entender mais sobre o mapa também, a gente vai ter que ler na legenda. Então, os dados que vão estar aqui seria percentual da população em situação de pobreza extrema, com renda inferior a R$ 85 por mês per capita. O que isso significa? Per capita seria relacionado a cada indivíduo. Então, quando ele coloca 85 menos inferior, né, renda inferior a R$ 85 por mês, quer dizer que pessoas que vivem com uma renda de menos de R$ 85 aí no mês. Você imagina numa casa, tenha lá 3, 4, 5 pessoas, ali cada pessoa vai ter que viver com muito menos de R$ 100 por mês, a renda ali, né? Que no caso aqui é R$ 85. E aí a gente vai ver como que isso se dá no Brasil, nas regiões brasileiras. Então, na região, que esse é o percentual da população que vive nessa situação. Nas regiões mais escuras aqui, quando vocês estiverem com o mapa aí, vocês vão ver que é 7,9%. Então,
é um número maior expressivo da população que vive nessa situação. Em que região que está isso? A gente vai perceber que a região mais escura está aqui na região Nordeste. Depois da região Nordeste tem 6,2%, que é uma região menos escura, que é a região Norte. E assim por diante, né? A gente vai perceber que a região que tem esse percentual menor de pessoas vivendo nessa situação, com R$ menos de R$ 85 de renda por mês, é a região Nordeste, que é a mais clarinha aqui, né? Porque é 1,8%. Tem uma informação adicional que a média brasileira é 4,2% aí da população vivendo nessa situação. A pergunta: as informações do texto e do mapa indicam que, a partir dessas análises disso que eu falei, dessas análises do mapa e das informações lá do texto, vocês vão ler as alternativas e vão ver qual está mais próxima, está contextualizada com o que traz. Olha, atenção nessas alternativas aí. Aí você fala assim, mas tem alternativa tal que tá certa. Mas não é essa questão. A pergunta que diz assim, as informações do texto e do mapa indicam que. Então, às vezes aquela alternativa tá certa, mas ela não está contextualizada. Pode parecer certa, mas ela não está contextualizada ao mapa e ao texto. Então, se atentem a isso aí. Prestem bem atenção nessa questão. E no caso de dúvida, só mandar lá pra gente no Facebook. No horário de aula, a gente vai estar atendendo. Leia o texto, interprete o gráfico e responda a questão. O texto ele vai trazer dados, que os dados do IBGE demonstram que a desigualdade ela existe por conta da cor da pessoa. Ou seja, o que ele quer dizer? Que, em média, os brancos eles têm mais acessos à ascensão econômica social. E isso se difere das pessoas negras. E aí, esses dados, eles vão demonstrar isso, eles vão demonstrar que com salários, pessoas terem acesso ao ensino superior, o acesso de pessoas negras é muito menor que de pessoas brancas. E isso acontece por quê? Porque a gente tem uma trajetória histórica que construiu esse formato de sociedade. Então, é como se a gente tivesse historicamente vivendo os resultados do que foi colocado atrás. Então, alguns grupos sociais eles foram preenchidos de atrasos e isso vai repercutindo até hoje, atualmente, na forma de vida delas. Então, a gente vai ver que alguns grupos sociais acabam sendo marginalizados e excluídos, né, dentro dessa organização. Então, considerando as informações do texto, identifique a alternativa que aponta a situação do Brasil nesse contexto. Então, vão ler as alternativas pensando lá no que vocês acabaram de ler aí do texto. Aqui na questão 3, traz a discussão sobre a urbanização brasileira, da gente entender que no Brasil, atualmente, a gente vive uma sociedade urbanizada, que vive a maior parte em centros urbanos, em cidades, e que isso se deu a partir de um movimento chamado êxodo rural, quando as pessoas saíram do campo e foram para a cidade. Por quê? Porque foram em busca de outras oportunidades de emprego. No campo já não havia mais oportunidade, já houve um sistema de mecanização do campo que substituiu o trabalho urbano, o trabalho do ser humano, né, as máquinas, e aí eles tiveram que se readaptar a isso e irem para a cidade. Então, teve uma grande população que foi embora para a cidade, e isso construiu uma sociedade brasileira muito mais urbana do que rural.
com características mais urbanas e vivendo muito mais nas cidades. E aí traz conceitos importantes sobre o sistema de metropolização, quando as cidades vão crescendo, conurbação, quando elas crescem e elas acabam os extremos delas se unindo, e o crescimento da população acaba aumentando a mancha urbana. Então, quando vai aumentando as cidades, a mancha urbana vai crescendo e isso vai aumentando a parte da cidade dentro aí dos limites do município, né, dentro do município. Então, 3. Considerando as informações do texto, identifique a alternativa que aponta as características corretas da urbanização brasileira. Então, vocês vão ler e a alternativa correta, ela vai estar contextualizada com o texto lá em cima. Lembrando daquilo lá, às vezes uma alternativa parece estar correta, mas tem relação com o que eu acabei de ler, né? Vamos nos atentar para isso aí. Bom, a questão 4, a gente tem 4 imagens aqui. A partir delas a gente vai responder. Então pensem, aqui a gente tem uma família no campo. Por mais que a gente tenha um trator aqui, esse trabalho dessa família vai ser um trabalho um pouco mais utilizando o trabalho humano, a força de trabalho humana para o plantio, para a colheita, para o serviço feito ali. A gente chama isso de agricultura familiar. O oposto dela está aqui, na figura 2, que seria relacionada ao agronegócio. O que acontece no agronegócio? A gente já vai ver um sistema de maquinários aqui com mais tecnologias. Então, às vezes o plantio, que aqui poderia ser várias espécies, vários plantios, aqui vai ser uma única, que são chamados de monoculturas, né? Vai ser empregado um arsenal de tecnologia muito maior para se produzir mais em menos tempo, né? Aqui a gente tem relacionado à pecuária, dois tipos de pecuária. Aqui a gente pode ver que tem muito mais espaçamento aqui entre o gado, né? Então a gente chama essa de pecuária extensiva, quando o gado ele é criado solto. Aqui, ao contrário, é um gado criado confinado, a gente chama de pecuária intensiva. E também é aplicado mais tecnologias, enquanto aqui o gado vai se alimentar do próprio pasto, aqui o gado já vai se alimentar de ração, vai ter a utilização aí de outros mecanismos como vitaminas, medicamentos e até aqui a questão é muito mais tecnológica, muito mais utilizando mais o advento tecnológico para essa forma, né? E aí vocês vão responder quais são como se classifica aí cada um a partir da figura 1, 2, 3 e 4, ok? Boa atividade para vocês, se atentem para os textos, para o contexto do que está dito ali, do que está escrito nos textos, e boa atividade para vocês.